Vamos ao debate de assunto importante com parlamentares. Deputado Chico Alencar, queria começar pelo senhor. Bem-vindo, boa noite. A pergunta é a seguinte: limitar os pedidos de impeachment no STF à PGR é certo ou não? É errado. Juliana, boa noite. Marcel, boa noite. Todos que nos acompanham. Nós defendemos a democracia participativa de alta intensidade. Aliás, o artigo 1º, parágrafo único da Constituição do Brasil fala que nós vivemos num regime onde o poder emana do povo, que o exerce através dos representantes eleitos, como nós, ou diretamente. Então, o direito de qualquer cidadão e cidadã propor ao Senado da República algum processo de crime de responsabilidade contra qualquer um, inclusive ministros do Supremo, que não podem se constituir numa casta intocável, é legítimo, e a lei vem de 1950, sancionada pelo presidente Eurico Gaspar Dutra. Revogá-la através de uma decisão liminar, ainda bem que é liminar, vai ter que passar pelo plenário do Supremo. E nós vamos argumentar sobre a impropriedade dessa liminar monocrática com viés autoritário. Aliás, o Brasil parece que está virando a república da blindagem. Queríamos nos blindar aqui com aquela PEC da blindagem, que felizmente não prosperou depois no Senado. Quem atenta contra o Estado democrático de direito quer se blindar com um projeto de lei de anistia ou dosimetria que, a nosso juízo, é equivocado. O ministro Dias Toffoli, antes de ontem, resolveu impor sigilo máximo sobre as investigações do caso escabroso do Banco Master. O Supremo não tem corregedoria, não tem Conselho de Ética, não submete sequer ao Conselho Nacional de Justiça, e ele não pode também restringir essa possibilidade de exame de crime de responsabilidade. Estão falando que vão eleger senadores para empichar ministros. Ora, o voto é soberano. A gente tem que respeitar essa origem da função pública mais legítima, que é o voto popular, e não fechar o processo. Eu entendo que isso é uma restrição à nossa busca pela democracia, ainda insuficiente, ainda limitada. Não podemos ter autocracia no Brasil, de nenhum lado, seja quem for. A gente tem que ter regras, freios e contrapesos, harmonia entre os poderes, dentro do possível, um certo conflito, uma tensão, eu considero até democrática. Agora, um poder invadindo o outro, um ministro do Supremo, ainda que liminarmente, ou a Corte inteira, modificar uma lei de 75 anos, que se tiver que ser atualizada, e ela precisa ser sempre, como qualquer legislação, tem que ser por aqueles mandatados pela população para fazê-lo, os legisladores. O Supremo é o guardião da Constituição e o intérprete dela. Ponto. O modificador da legislação e o que até fere muitas vezes a Constituição não é o Supremo e não pode ser. Portanto, o nosso entendimento é que essa iniciativa foi muito equivocada, mas ainda cabe a palavra final do Pleno do Supremo. Deputado Marcel Van Hatten, boa noite, bem-vindo. Temos aqui dois partidos que votam de maneira antagônica. Queremos ouvir o senhor também. Limitar os pedidos de impeachment no STF à PGR é certo ou errado? Juliana, eu ia começar exatamente por aí. Você vê, o Novo e PSOL são antagônicos em praticamente tudo no plenário na Câmara dos Deputados. Mas nessa questão, eu só não concordei com a parte que o Chico mencionou, a questão da anistia, que ele sabe que eu sou um defensor da questão da anistia, até porque nós precisamos pacificar o país, virar essa página e defender os direitos humanos daqueles que são perseguidos políticos no Brasil. E tem gente ali que recebeu pena até de 14, 15, 16 anos de cadeia, como a Débora do Batom, que são, no mínimo, absolutamente desarrazoadas e, obviamente, sem processos que respeitaram realmente o rigor do que diz a lei ou a Constituição, ainda mais não forem inadequados. Mas, salvo esse ponto, o deputado Chico Alencar está, na minha visão, coberto de razão. Até porque nós coincidimos que não pode um ministro do Supremo Tribunal Federal, sozinho, decidir invalidar uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente da República. Veja bem, esse problema só está, mais uma vez,
sendo enfrentado no dia de hoje, porque a Câmara dos Deputados ainda não votou a PEC que acaba com as medidas monocráticas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu relatei a PEC 8 na CCJ e continuo defendendo que se abra a comissão especial na Câmara dos Deputados, e hoje estive com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para que eu entendesse o que ele realmente quer fazer, e ele me disse que não só pediu ao deputado Hugo Mota que dê andamento a essa PEC, como também solicitou a mim que reforçasse esse pedido, o que fiz na tribuna da Câmara dos Deputados. Tem outros temas também, o fim do foro privilegiado, por exemplo, a volta da prisão após condenação em segunda instância, tem tanta coisa que o Supremo Tribunal Federal fez nos últimos anos, ao arrepio da lei e da Constituição, e principalmente interferindo nas prerrogativas do poder legislativo, que a gente precisaria passar o dia inteiro aqui para falar de tudo. Não é o caso. Especificamente sobre a lei do impeachment, e aí mais uma vez está coberto de razão o deputado Chico Alencar, se for para alterar, que seja por meio do Congresso Nacional. Agora, o que nós vemos acontecer é que um ministro do Supremo Tribunal Federal, chamado Gilmar Mendes, decidiu tirar o poder do povo de apresentar um pedido de impeachment. Embasado ou não, correto ou não, esse é um poder do povo, é o poder popular dado pela lei e pela Constituição. E, ao mesmo tempo, tirou o poder do Senado da República de processar esse ministro. Isso é um absurdo. São duas coisas que ferem o conceito de democracia representativa e de independência e harmonia entre os poderes. Vamos fazer aqui um exercício de imaginação. Imagine-se que um ministro do Supremo Tribunal Federal, talvez Gilmar Mendes, talvez outro, decida monocraticamente que também o impeachment de presidente da República não possa mais ser proposto por um cidadão e apenas pelo PGR. Seria o mesmo que tentar desfazer a história do Brasil, que teve 2 impeachments de presidentes da República feitos por meio do processo que também acontece no Senado. Mas, diferentemente do Senado, a Câmara julga o presidente da República, o Senado, os ministros do Supremo Tribunal Federal. O ministro não pode, seu bel prazer, tomar esse tipo de decisão. E é por isso que todos os partidos políticos brasileiros, no dia de hoje, se insurgiram contra essa medida e certamente haverá uma reação muito forte do Congresso Nacional nos próximos dias. Vou trazer mais um ponto aqui ainda nesse assunto para ver se a gente tem convergência ou não. Uma apuração do analista Telcuri, aqui da CNN, de que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, afirmou que houve uma banalização dos pedidos de impeachment contra ministros ao defender que esse poder seja limitado. Deputado Chico Alencar, os pedidos de impeachment estão de fato sendo feitos de forma indevida? Tem um monte ali no Senado Federal que nunca tiveram andamento. Pois é. Pedir é um direito de qualquer um, mas é claro que cabe a quem tem responsabilidade pública, como o Senado Federal, e isso está previsto na Constituição. Apenas uma observação, Marcelo, pelo que eu entendi da liminar do Gilmar Mendes, ele altera o quórum para que um processo de crime de responsabilidade contra ministro do Supremo prospere. Isso aí é uma boa discussão, de maioria simples para 2/3, ou seja, pelo menos isso, o processo correr no Senado, embora apresentado agora pela intenção dele só pelo PGR, vai continuar existindo. De qualquer maneira, não tem banalização, porque o filtro é do próprio Senado. Você pode ter... Aliás, impeachment de presidente da República é uma constante. Tem, contra o Bolsonaro teve 50, 60, 70. Contra o Lula deve ter talvez uns 20 ou 30, não sei. Mas tem muitos. Isso pulula, isso floresce, e muitos sem qualquer fundamento. As casas legislativas têm tido a responsabilidade, e seus presidentes também, de fazer o filtro, dar ou não andamento. Agora, querer cortar a intenção popular, o gesto popular, a vontade de um qualquer do povo, que numa república é rigorosamente igual a qualquer que esteja exercendo a mais alta função pública, é equivocado, é limitar a nossa já limitada democracia. Daqui a pouco a gente vai querer limitar o direito de processar e da Polícia Federal fazer investigações justas com mandado judicial, como aconteceu agora no meu Rio de Janeiro. O presidente da Assembleia Legislativa, por gravações evidentes de contatos com um ex-deputado criminoso que está na cadeia por ligações com o Comando Vermelho, foi preso. E aí, não pode, porque ele é o chefe do Poder Legislativo do Rio, porque ele tem muitas vinculações, porque ele é do partido A, B ou C, no caso União Brasil. Não, isso é democracia fluindo.
poder judiciário, o poder de polícia, a polícia judiciária, a investigação, com transparência, segredo de justiça é uma coisa, sigilo máximo é outra. Todos os que investiram, perderam dinheiro até nas falcatruas do Master, têm que saber como anda esse processo. Enfim, democracia sempre e mais. E responsabilidade de quem exerce função mais responsável para a qual fomos mandatados. É isso que nós queremos. Não tem demasia, não tem constitucionalismo abusivo, não tem impeachment abusivo. Isso tudo é blindagem, é querer limitar a participação popular e o sentimento popular, que não se dá apenas através do voto a cada 4 anos ou a cada 2 anos, considerando os municípios. Isso é você ter a porosidade das instituições, as demandas, os reclamos, a ansiedade da nossa gente. E isso a gente tem que defender. Deputado Van Hatten, pedidos de impeachment estão sendo feitos de forma indevida no Congresso. Vamos lembrar aqui quem é o alvo principal, né? Tem maior quantidade de pedidos. Ministro Alexandre de Moraes. Não, sem dúvida que não. Na verdade, eu acho que tem pouco pedido de impeachment para o Alexandre de Moraes. Aliás, tem pouco pedido de impeachment para o ministro do Supremo Tribunal Federal. Pouco mais de 30. Os crimes de abuso de autoridade cometidos de acordo com a lei por ministro do Supremo Tribunal Federal são muito maiores em número do que o número de impeachment apresentado. Aliás, o vereador Rodrigo Marcial, da cidade de Curitiba, esteve hoje, justamente caminhando ontem, no Congresso Nacional, apresentando o dossiê Moraes, em que foram elencados mais de 100 abusos de autoridade, e esses sim, banalizados hoje no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal e os seus ministros banalizaram a censura, banalizaram a perseguição política, banalizaram a violação de imunidade parlamentar, vários deputados perseguidos por falas, inclusive eu mesmo, feitas na tribuna da Câmara dos Deputados, nas comissões ou no legítimo exercício dos seus mandatos, banalizaram a cadeia, inclusive, para opositores, chegando ao ponto de falecer uma pessoa sob a custódia do Estado, o Clesão, que teve, durante mais de 2 meses, o seu pedido de soltura feito pelo Procurador-Geral da República, repousando sobre a mesa de Alexandre de Moraes sem que ele decidisse, até que ele viesse a falecer, a morrer durante o banho de sol na Papuda. Uma pessoa contra a qual nunca foi provado qualquer crime de depredação de patrimônio ou coisa que o valha e que passou presa por praticamente 1 ano na Papuda até morrer. O que nós estamos vendo, portanto, é a banalização dos ataques à democracia feitos pelo Supremo Tribunal Federal, culminando agora com essa medida de Gilmar Mendes, que mais uma vez ultrapassa as fronteiras da divisão de poderes entre legislativo e judiciário, tentando impor à sociedade um cala-boca, uma forma de dizer que ninguém pode contestar. Ninguém no Brasil pode contestar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Só o Procurador-Geral da República, que, aliás, o atual só está lá porque é amigo do Gilmar Mendes e teve o apoio de Lula para ser conduzido e reconduzido à Procuradoria-Geral da República. Ou seja, os ministros estão dizendo, população brasileira, nós somos intocáveis, nós estamos acima, como disse também o próprio deputado Chico Alencar, de todas as demais instituições, porque nem o CNJ pode julgar ou avaliar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Estão se achando mais, inclusive, do que deuses. E isso, numa democracia, é inadmissível. O último ato agora que a gente viu foi do ministro Dias Toffoli. Primeiro colocando em sigilo máximo, todas as ações do Banco Master. E agora à noite, acabo de receber a informação, decidiu, a pedido de um advogado, fazer com que todo o processo fosse levado ao Supremo Tribunal Federal. Isso não é mais justiça. Isso é blindagem de corrupção e blindagem dos próprios ministros do Supremo, que não querem ser questionados ou julgados pelos crimes que eles mesmos eventualmente possam vir a cometer ou que já tenham cometido. Para a gente fechar esse assunto e passar para o próximo bloco, vou dar 30 segundos para cada. Deputado Chico Alencar votaria sim, daria sim, para a proposta do Novo sobre essa questão da limitação do impeachment, né? Uma proposta que deixa explícito na Constituição que qualquer cidadão pode fazer o pedido de impeachment também de ministros do STF. Essa proposta já é garantida pela Lei 1079, de 1950. Já está lá na lei, a lei do impeachment, como é conhecida. Então, nós estamos abertos a discutir. Eu não olho a capa de qualquer proposta. Se é desse partido, eu tenho que ser contra. Não.
E, claro, tem que examinar a proposta, tem que ver tudo que garantir democracia de alta intensidade, participação popular, direito da cidadania, a gente tem que votar a favor. Deputado Marcel Van Hatten, ao mesmo tempo, o senhor acha que contaria com o apoio da esquerda para essa PEC? Não, eu espero que sim, e mais uma vez o deputado Chico Alencar está sendo coerente com o que diz a lei. A lei do impeachment já diz o que nós estamos colocando na Constituição e, infelizmente, nós estamos constitucionalizando cada vez mais leis, porque o Supremo Tribunal Federal declara leis inconstitucionais sem que elas sejam de fato inconstitucionais. Então, na verdade, é uma reação do Congresso Nacional que nós estamos propondo. Já temos mais de 80 assinaturas. Também o deputado Nicolas Ferreira tem uma proposta muito semelhante, que eu já assinei também. E na proposta dele há um adicional que acho muito importante. A partir de um determinado quórum, se eu não estou enganado, de 3/5 de senadores, é obrigatório também que se instaure o processo de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, para que não fique na mão apenas do presidente do Senado, como hoje nós sabemos, muitas pautas ficam apenas na mão dos presidentes das casas legislativas e nunca vêm a voto ou nunca são abertos por falta de vontade política deles. Vamos então ao debate. Deputado Marcel Van Hatten, o relatório do Senado melhora ou piora o PL antifacção? Juliana, foi muito bom que foi adiada essa discussão, porque ainda há tempo para os senadores aprimorarem o projeto. A Câmara enviou um projeto bastante adequado, finalizado já para o Senado. O ideal seria que nem se mexesse, porque o capitão Derrite fez um excelente trabalho. Ele já aumentou, por exemplo, as penas para líderes de facção para colocá-los na cadeia de 20 a 40 anos em presídios de segurança máxima, sem direito ao auxílio-reclusão. No entanto, o relator no Senado decidiu restituir o auxílio-reclusão para parentes de líderes de facção. Para nós isso é inaceitável. Também, apesar de ter alguns aumentos de penas, como você mencionou, aí para crimes hediondos, houve outras reduções de pena, e principalmente para líderes de facção. O texto original do Lula era extremamente benéfico, criou até uma espécie de líder privilegiado, né, de facção, o que também não está em linha com o que espera a população, que é combate à criminalidade. Nós fizemos no plenário da Câmara dos Deputados uma emenda acabando com o voto do preso provisório. É um absurdo que no Brasil ainda haja esse direito, entre aspas, eu diria, para presos que estão reclusos, estão fora da vida social, porque são presos provisórios, mas podem decidir o futuro nas urnas. Não tem cabimento. E o relator no Senado acabou com essa melhoria que nós tínhamos feito na Câmara dos Deputados. E, finalmente, houve uma maior agora dificuldade na ação civil de perdimento de bens do Ministério Público com esse novo texto apresentado pelo senador no seu relatório. Então, espero que o Senado possa voltar a melhorar o texto para que não seja necessário na Câmara fazermos todo o serviço de novo que já fizemos a primeira vez. Deputado Chico Alencar, o relatório piora ou melhora o PL antifacção? Relatório do Senado. Relatório do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, melhora o texto, a meu juízo. Primeiro, inclusive, ele pensa na importância gigantesca da Polícia Federal, vide as ações que têm sido desenvolvidas contra ricaços, como esse Vorcaro, como o presidente da Assembleia Legislativa do Rio hoje, por ligações gravadas de conluio com um ex-deputado criminoso. Essa gangsterização da política é abominável e tem que ser contida. Então, por exemplo, o Alessandro ele criou um imposto sobre as bets para combate a facções com cerca de 30 bilhões por ano, a estimativa do que essa nova taxação trará para essa febre de bets aí que está toda hora avassalando e que precisa dar algum retorno para a sociedade brasileira. Também quando ele equipara milícia privada com organização criminosa, considera nessa dimensão, isso é bastante importante. E eu entendo que aqueles elementos que o deputado Marcel contestou, de auxílio reclusão ou direito de voto a quem está preso provisório, isso tem que ser visto dentro do escopo da busca, que é o sentido do apenamento, da ressocialização. É claro que há casos que a gente pode considerar que a ressocialização é quase impossível, mas a gente abrir mão de alguns elementos com critério para buscar isso é próprio do sistema penitenciário, que no Brasil, aliás, em geral, é muito ruim ainda.